Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre os direitos do consumidor e eu recebo aqui o especialista em direitos do consumidor, Anderson Gianetti. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, agradeço à TV Câmara pela oportunidade. Anderson, a primeira pergunta que eu tenho é assim, quais que são as maiores dificuldades encontradas pelos consumidores quando vão buscar seus direitos? Bom, tem que se ter em conta, não é, que existe um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor integrado por vários órgãos governamentais e não governamentais. No campo governamental você tem os PROCONs, você tem o Ministério Público através das promotorias de defesa do consumidor, no judiciário tem até os juizados especiais cíveis, onde não é necessário contratar um advogado para causas até 20 salários mínimos. Existem as ONGs, as entidades civis de defesa do consumidor, enfim, há todo um aparato, não é, de proteção ao consumidor para tentar equilibrar uma relação de consumo. Então, a grande dificuldade que um consumidor pode ter é, primeiramente, quando há uma empresa que não tem uma estrutura, os seus departamentos internos, atenta a questões de mercado, a questão de valor da marca, enfim, não valoriza o seu consumidor e, por consequência, acaba criando uma propaganda negativa, um boca a boca contrário a essa empresa. Fatalmente, empresas que não têm essa concepção mais aberta, mais democrática, de debater, de resolver problemas, né, essas empresas acabam sendo as mais reclamadas. O consumidor que não é atendido pelos canais ordinários das empresas acaba indo aos órgãos de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário. Eu diria que a grande dificuldade realmente vai ser se for desaguar no Poder Judiciário, que nós sabemos, por mais esforço que os magistrados façam, toda a equipe de servidores da área judicial, né, os processos são mais morosos, né, eles demoram tempo. Então, realmente, o pior, assim, a maior dificuldade para que um consumidor tenha o seu direito atendido é encontrar uma empresa que seja renitente no reconhecimento de que há direitos e que isso seja estendido por vários anos ao Poder Judiciário. Você sabe que justiça tardia não é justiça. E o caminho correto do consumidor seria reclamar primeiro com a empresa por todos os meios e depois ela tentar a justiça ou não? Ela já pode tentar algum órgão ou a justiça direto? Perfeitamente. Nós entendemos que o melhor caminho é sempre esse, buscar a empresa em primeiro lugar. Há hoje uma série de empresas, até normas, né, que estabelecem que algumas empresas de alguns setores específicos são obrigadas a manter estruturas de atendimento ao consumidor, ouvidorias, como o caso dos bancos, administradoras de cartões de crédito, como é o caso das operadoras, né, de telefonia, TV a cabo, internet em geral, né? No caso das empresas de comércio eletrônico, por exemplo, as vendas pela internet, hoje é obrigatório que haja canais de atendimento similares àqueles com os quais o consumidor teve acesso às suas compras. Então, se eu comprei pela internet, meu canal de comunicação foi o e-mail, deve haver e-mail de comunicação. Se foi por telefone, deve haver um telefone funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, na medida do que foi o consumidor atendido. Então, esse primeiro contato, essa primeira informação com a empresa, muitas vezes são questões simples de serem resolvidas. E, uma vez resolvidas, não há necessidade de movimentar todo o aparato estatal, enfim, para se tentar aí buscar o seu o reconhecimento do seu direito, não é? Entretanto, se o canal ordinário da empresa não funciona, aí de fato tem que buscar os órgãos de defesa do consumidor para ser orientado qual é a melhor maneira de se defender. E onde o consumidor tem mais dificuldade, ele tem um maior desrespeito? São nas lojas físicas ou no comércio eletrônico? Olha, eu posso dizer que acaba sendo geral, não é? É claro que na loja física você tem aquele contato, né, o tete a tete, você conversa com o vendedor, você mantém um relacionamento com o gerente. Então, eu diria que é mais fácil de resolver quando você já tem um histórico como consumidor fiel de uma determinada marca ou loja, não é? E realmente esse contato pessoal acaba facilitando as coisas. Pela internet, pelo comércio eletrônico, tem vários problemas que, até por falha de comunicação, nós temos que considerar, não é, que a grande maioria dos consumidores brasileiros, né, estão entrando nesse mercado
de uma forma recente. Eles não têm aí, talvez, uma cultura de internet, uma cultura de compras. Você veja que em países onde isso já está mais aflorado, como os Estados Unidos, por exemplo, não é? Essa cultura é mais... as trocas são automáticas, há um prazo estipulado, nem há necessidade de se utilizar de órgãos de defesa do consumidor para resolver. Você resolve automaticamente porque a própria empresa já determina que ela concede aí 30 dias de prazo para experimento e trocas, por exemplo. Aqui no país ainda temos na área de comércio eletrônico, por exemplo, algumas resistências com relação ao direito de arrependimento. O Código do Consumidor determina que quando a compra é feita fora da loja, que é o caso da internet, fora do estabelecimento comercial, eu tenho o direito de me arrepender, de desistir da compra num prazo de 7 dias. Há sites que ainda hoje resistem Mesmo se o produto chegar? Mesmo que chegue. O prazo de 7 dias ele pode ser contado da data da compra, eu posso comprar hoje e me arrepender amanhã, então antes mesmo de chegar eu peço o cancelamento, mas pode ser também contado 7 dias da data do recebimento. Eu posso receber em casa, eu abrir a embalagem, constatar que o produto não é aquilo que eu tinha pensado na tela do computador. Ele é diferente. Enfim, com isso, eu tenho o direito de me arrepender, de me manifestar em 7 dias do recebimento e o direito de receber todos os valores pagos, inclusive a título de frete. E realmente alguns sites ainda não estão reconhecendo esse direito. Às vezes eles cobram até o frete para você mandar de volta. Cobram o frete de retorno quando a lei não determina isso. Faz parte do risco do negócio de quem vende online. Sabe, as vendas online elas são muito fundadas no impulso, não é? Acabam induzindo o consumidor a adquirir coisas que talvez ele não esteja precisando, que não sejam essenciais. Então, a vontade da lei, o legislador, quando escreveu o Código do Consumidor, teve essa vontade de proteger o consumidor que fosse levado a consumir por impulso, às vezes de uma forma impensada, uma propaganda, alguém, enfim, um artista, alguma pessoa famosa que acaba induzindo através da publicidade, enfim, que sejam produtos de qualidade, emprestando a sua fama, o seu prestígio àquela marca, ou então métodos do tipo apenas os 100 primeiros, promoção, metade do preço, né? Veja o caso da Black Friday, né? Então, realmente, na última semana de novembro, vários casos em que os consumidores se sentiram lesados, até trazendo aquela frase, né? Tudo pela metade do dobro do preço. Então, realmente, a impressão que se dá, né, é que realmente no comércio eletrônico ainda não temos aí as melhores práticas. Eu acho, então, voltando à sua pergunta, que o ideal mesmo é que hoje é mais fácil resolver pessoalmente naquela loja com a qual você já tem uma maior afinidade. A gente pode dizer, Anderson, que o consumidor realmente sempre tem razão, como diz aquela máxima do comércio? Essa tabuleta tinha nas mercearias antigamente, né, nos armazéns de secos e molhados, não tem mais, né, você não acha mais, exceto em bairros aí mais distantes, né, esse tipo de estabelecimento. Não é sempre que o consumidor tem razão, ele tem muitos direitos, mas tem situações que infelizmente os consumidores acabam extrapolando, né? Então realmente os órgãos de defesa do consumidor são craques em identificar esse tipo de consumidor. Tem consumidor que quer levar vantagem, isso talvez até tenha a ver aí com aquele famoso jeitinho brasileiro, aquelas práticas da lei de Gerson, né? Então realmente isto não é admissível pelo Código do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é baseado na boa-fé. Boa-fé significa que deva necessariamente ocorrer um equilíbrio entre fornecedor e consumidor. Tudo que quebra este equilíbrio, que se transforma numa vantagem exagerada, tanto por parte da empresa quanto por parte do consumidor, não é acolhido pelo Código do Consumidor. Tanto que essas pessoas que tentam se aproveitar demais, né, elas acabam até perdendo as causas no Poder Judiciário, quando o magistrado percebe que se trata de um caso que está extrapolando, né? Alguém que quer mais do que o direito realmente estabelece. E quais são os principais casos em que o consumidor não tem direito, mas a maioria pensa que tem? Então, tem situações, como já dito, né, no comércio eletrônico, por exemplo, é lei, o direito é de desistir da compra em 7 dias. Há consumidores que acham que esse direito se estende para as lojas físicas.
e querem exigir o cancelamento. Experimentam o produto por 7 dias e falam, eu não quero mais esse carro, eu tenho 7 dias para me arrepender. Você vai numa concessionária, você compra um veículo de 50 mil reais, experimenta por uma semana e quer devolver, não dá, isso não dá para ser feito. A lei não garante o arrependimento para compras em lojas físicas, onde o consumidor tem a oportunidade de vistoriar, de manusear o produto, fazer um test drive, enfim. Mas nem em caso de produtos com defeito? Por exemplo, aquele produto que não está na vitrine exposto, o vendedor te entrega na caixa fechada e em casa Sim, você vê que tem defeito. são coisas diferentes, né? É que, na verdade, o arrependimento, puro e simples, pela compra fora da loja, ele decorre não de um defeito, decorre de um vício de consentimento. Eu me arrependi, eu não preciso explicar por que eu me arrependi. O produto está funcionando normalmente, não tem defeito nenhum. É diferente quando tem um vício de qualidade ou de impropriedade que faz com que aquele produto não funcione. Aí a lei determina que a empresa tem um prazo de 30 dias para resolver. Passados 30 dias sem solução, esse direito da empresa de achar a melhor alternativa para resolver o caso, ele é transferido para o consumidor, que passa a ter o direito de escolher livremente entre 3 opções. A primeira opção é um abatimento, um desconto no preço proporcional ao que ele gastaria para consertar. A segunda alternativa seria a troca por um novo. E a terceira alternativa, aí sim, desistir do negócio com a devolução, recebimento de todos os valores pagos e até dependendo dos transtornos que foram causados, o direito a uma indenização por perdas e danos materiais e morais que tenham ocorrido neste caso. Mas isso cabe à loja ou ao fabricante? Depende da situação. Quando se trata de um vício intrínseco ao produto, aí a cadeia é solidária. Vale para quem vendeu, vale para a loja, vale para o fornecedor, vale para a fábrica. Não é? Nós temos casos, digamos um celular. Ele tem um fabricante, ele tem uma loja que vende e tem uma operadora de celular que opera o serviço. Dá para reclamar contra os 3. Agora, quando esse vício ele transcende a questão intrínseca ao próprio produto e passa a causar um dano externo a coisas e pessoas, por exemplo, o celular pegou fogo e, enfim, ele acabou incendiando a casa. Ele trouxe risco à vida, à saúde e à segurança do consumidor e da sua família. Nesses casos de risco à vida, à saúde ou à segurança do consumidor, que nós chamamos de acidentes de consumo, a responsabilidade é exclusiva do fabricante ou do importador. Então, existem circunstâncias em que, quando é apenas um defeito, um vício, apenas do item em si, não é? Isso vale para todos os fornecedores da cadeia. Vale para a operadora, vale para o fabricante e vale para a loja também. E aí reclama-se contra os 3 e quem responder, ou até os 3, são obrigados a indenizar os danos causados. Se a coisa extrapola, causa um risco à vida, ou à saúde, ou à segurança do consumidor, é só a fábrica quem vai responder. Essa lei do arrependimento, nesse caso de arrependimento, vale para serviços também? Para prestação de serviços? Vale também, desde que tenha sido contratado fora do estabelecimento comercial. Há situações, por exemplo, que não é necessariamente pela internet. Tem o reembolso postal, a compra por telefone e até porta em porta. Tem pessoas que passam batendo de porta em porta vendendo produtos ou serviços. Né? Quando você contratou um profissional para fazer um serviço na sua casa, de jardinagem, armários, pedreiro, encanador, se não foi você que foi até o estabelecimento dele, sim ele que foi até você, também tem o direito de se arrepender. Mas é fundamental que o consumidor, nesse caso, se resguarde. Peça orçamento antes por escrito, quando é um caso de um serviço, e, se possível, que se faça um contrato, estipulando as condições quanto a prazo de entrega, valor de pagamento, etc. Materiais utilizados, né? Isso porque, tendo por escrito, fica mais fácil de provar que você eventualmente se arrependeu dentro do prazo. Antes, a gente continua já já. O ponto de vista de hoje está falando sobre direitos do consumidor e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista, falando hoje sobre direitos do consumidor. Eu converso aqui com o especialista Anderson Gianetti. Anderson, a gente já falou um pouco sobre alguns direitos do consumidor, mas também tem outro ponto. Em que casos o nome da pessoa pode ser enviado ao Serviço de Proteção ao Crédito, por exemplo? Bom, o Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, SPC e outros assemelhados, né,
eles são uma forma de constrangimento. Então é bom o consumidor ter em mente que nem todo constrangimento é ilegal. Existem circunstâncias em que esse constrangimento ele é válido, ele é previsto em lei. É o caso em que eu estou devendo e não estou pagando. Então, uma coisa é ter atrasado uma prestação. Isso a gente chama juridicamente de mora. Eu estou em mora. Outra coisa é estar inadimplente, ou seja, passado um determinado prazo de mora, não houve a quitação do débito. E aí sim são passíveis algumas penalidades, como a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Porém, o Código do Consumidor estipula que é obrigatória a notificação prévia do consumidor. Eu não posso, mesmo devedor, eu não posso ser inscrito no cadastro sem ser notificado antes, até para que me seja dada a oportunidade de resolver a minha pendência. Existe uma forma certa de ser notificado, de notificar alguém? Então, há vários entendimentos relativos à forma de notificação, não é? Nós entendemos que a mais correta é via correio, não é? Então, uma carta informando ao consumidor que, caso ele não se manifeste dentro de um determinado prazo, que vai de 5 a 10 dias, o seu nome será inscrito. Então, realmente, essa condição é fundamental, que haja uma notificação prévia. Um telefonema, uma conversa, não é propriamente uma notificação. Por quê? Não há como comprovar por escrito que houve este contato, né? Então, realmente, nós entendemos que tem de ser mesmo notificação expressa, significa por escrito, através de carta, pelo correio. Em segundo lugar, há uma circunstância em que o consumidor não pode ter seu nome mantido. É quando, por exemplo, ele já pagou o débito, né? O Código do Consumidor estipula que sempre que o consumidor encontrar dados incorretos nos serviços de proteção ao crédito, ele tem o direito de notificar o administrador desse banco de dados e de que seu nome seja, enfim, retirado no prazo máximo de 5 dias. Então, sempre que houver, às vezes o consumidor vai fazer uma compra e ao abrir um crediário descobre que não tem crédito porque o seu nome está inscrito. Então ele é surpreendido, seja porque não foi enviada a correspondência, seja porque aquele débito já foi pago, enfim. É muito comum, por exemplo, o consumidor ser inscrito por débitos de empresas, digamos, de telefonia. Hoje há fraudes em que as pessoas compram linhas telefônicas no nome de terceiros, dando endereços fajutos, né? E o consumidor só vai descobrir que o seu nome está inscrito muito tempo depois, porque a pessoa utilizou aquela linha telefônica, não pagou a conta, mas a conta está no nome do consumidor. Então, ao descobrir que seu nome está anotado indevidamente, tendo passado o constrangimento, ele pode exigir, sim, não é, que haja a retirada do seu nome no prazo de 5 dias úteis. Outra situação também bastante comum são débitos que têm mais de 5 anos, né? No regime do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que eu seja devedor e que não tenha quitado os meus débitos, não pode ficar meu nome inscrito lá por mais de 5 anos. E essas empresas de serviço de proteção ao crédito, elas têm algum poder jurídico ou não? É somente de consulta? Então, é uma questão assim, elas são consideradas prestadoras de um serviço público, não é? Por quê? Na verdade, elas acabam fomentando o acesso ao crédito, que é fundamental no nosso sistema capitalista. Então, muitas das compras de bens duráveis, né, são a longo prazo através de financiamento. Então, realmente, elas prestam um serviço relevante do ponto de vista jurídico e até social. Agora, elas não podem se utilizar desse seu, enfim, desse seu status de prestadora de um serviço público para causar dano a ninguém, né? Então, se alguém está sendo lesado por uma anotação indevida, elas acabam respondendo sim. Há casos em que, mesmo notificadas, por exemplo, para que seja resolvida aquela pendência no prazo de 5 dias, elas não tomam essa providência. Elas acabam sendo obrigadas a indenizar os danos causados. Há situações, por exemplo, em que a anotação foi feita, até enviada a carta informando, né, notificando, olha, caso você não resolva em 10 dias, seu nome vai ser inscrito. E o consumidor, quando vai ter acesso à base de dados,
descobre que seu nome já tinha sido anotado por ocasião do envio da carta, ou seja, não houve notificação prévia. Eles apenas notificaram o que já estava sendo feito sem prazo para resolver amigavelmente. Em suma, se não há essa notificação prévia, ou seja, se de alguma forma ela é manipulada de maneira que a anotação ocorreu antes mesmo do consumidor tomar conhecimento, é obrigatório também que haja a reparação do dano causado neste caso. Anderson, acho que agora a gente pode entrar em alguns casos específicos de direitos do consumidor que muita gente tem dúvida. Por exemplo, o funcionamento por vendas no cartão de débito ou crédito. A loja, o comércio, ele pode exigir um valor mínimo para vender nesse tipo de pagamento? Nós entendemos que não, entendemos que é uma prática abusiva. O Código do Consumidor, no artigo 39, inciso 1, estabelece que é proibido exigir como condição para a venda a aquisição de um outro produto ou ainda a imposição de limites máximos ou mínimos. Então, nós entendemos que se enquadra nessa prática abusiva, a imposição de limites mínimos para a compra. Não é? Quando o estabelecimento opta por aceitar o cartão de crédito ou de débito, na verdade ele está trabalhando em seu benefício e da sua segurança. Imaginemos que não é possível roubar tickets de cartão de crédito. Né? Então, enfim, o caixa está com menos dinheiro, há menos riscos de fraudes, desvios e de furtos e roubos. Há mais segurança na transação de crédito. Porém, o estabelecimento tem que pagar uma taxa por essa tranquilidade, por essa facilidade. E essa taxa, muitas vezes, o comerciante entende que determinados valores ou determinados produtos, né, como cigarros, enfim, que tem uma margem de lucro menor, não vale a pena comercializar pelo cartão de crédito. Essa restrição de valores ou de determinados produtos, né, ela pode ser enquadrada como uma prática comercial abusiva e pode, inclusive, resultar numa penalidade, numa multa aplicada pelo PROCON. E a aceitação de cheques, por exemplo, que já não está tanto em uso, mas ainda existe. É obrigado a aceitar ou não? Existe uma lei para isso? Existe uma lei que é o Código Civil, o artigo 415 do Código Civil estipula que no Brasil, não é, a única forma de pagamento de cunho obrigatório é em papel moeda, em espécie. Então, ninguém é obrigado a receber em ticket de restaurante, em cartão de crédito ou em cheques. Só é obrigatório receber em dinheiro, em papel moeda. Eu só recebo cheques se for conveniente para mim. Né? Agora, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, existe o direito de informação adequada e clara. Existem alguns estabelecimentos que não informam adequadamente, de maneira até ostensiva, que não aceitam cheques. E o consumidor acaba passando transtornos. Você imagine, por exemplo, um consumidor que entra no supermercado para fazer a sua compra do mês, fica 3 horas dentro do estabelecimento e só na hora que vai passar no caixa é que descobre que não aceita cheque e tem que deixar a sua compra porque o único meio de pagamento que ele dispõe naquele momento é o cheque. Então, realmente, esse tipo de constrangimento pode ser evitado tendo informação adequada e clara. Logo na entrada do estabelecimento, nas vitrines, nos locais de acesso do consumidor, ele já é informado previamente, não aceitamos cheques. Só vai adentrar aquele estabelecimento se tiver outra forma de pagamento. Já que a gente está falando aí de cheque, de cartão e tudo mais, tem uma outra dúvida também sobre o serviço dos bancos. Eles são obrigados a oferecer serviços gratuitos para o consumidor ou não? Então, existe uma resolução do Banco Central que trata das tarifas bancárias. Né? Essa resolução, ela estabelece que há uma obrigatoriedade de fornecer uma conta gratuita chamada conta salário. Aquele consumidor que não quer pagar tarifa bancária, ele pode escolher o banco da sua conveniência para receber o seu salário. Basta informar o seu empregador para receber o seu salário naquela conta. A conta salário pressupõe a existência de um cartão de débito para fazer saques, enfim, né, e a sua movimentação, consulta de extratos, etc., mas não prevê algumas facilidades que outras contas correntes podem ter. Ela não tem cheque especial, por exemplo, você não tem limite de crédito, você não tem cartão de crédito, não tem outras facilidades. Então, a mentalidade envolvendo tarifas bancárias, né, ela tem que ser analisada sob essa ótica. Se eu não quero pagar tarifa nenhuma, eu tenho direito à conta salário.
Por outro lado, se eu quiser ter cheque especial, limite de crédito e outros serviços bancários, isso implica em assinar um contrato bancário onde há tarifas que estipulam custos mensais, semestrais ou anuais para determinados limites de utilização de folhas de talão de cheque, de depósitos, de saques, etc. E aí vale muito também o poder do consumidor pesquisar. Muitas vezes ele tem um dinheiro, uma aplicação, uma poupança, enfim, um pé de meia. De repente, se ele for para um determinado banco, ao levar a sua aplicação, ele acaba tendo gratuidade em alguns serviços, em algumas tarifas, em troca da manutenção da sua poupança, da sua aplicação naquele banco. Então, realmente, são duas questões distintas. A gratuidade não existe, né? Não existe almoço grátis. Por obrigação legal, os bancos eles têm que oferecer a conta salário gratuita, mas o consumidor não pode ter a tentação, né, de gastar mais do que o seu salário admite. Se ele necessitar de um cheque especial, aí certamente vai pagar tarifas. Um outro caso é sobre cobranças indevidas, por exemplo, no cartão de crédito ou numa compra, uma cobrança a mais de algum serviço oferecido que você não solicitou. Como é que fica nesse caso? O consumidor tem direito a receber o dinheiro de volta, ele recebe o dobro, como é que funciona? Então, são duas coisas, né? O Código do Consumidor, ele estipula que sempre que o consumidor receber um produto ou serviço sem ter solicitado expressamente, esse produto ou serviço se equipara a uma amostra grátis. Então, vamos tomar um exemplo que é muito comum acontecer, que é receber o cartão de crédito em casa. Você recebe lá, parabéns, seu crédito foi pré-aprovado, você tem aqui um limite maravilhoso, agora você está no maravilhoso mundo das compras do cartão Platinum Plus, né, International. Esse cartão, se foi enviado sem o seu pedido expresso, ele tem, digamos, né, a sua primeira anuidade grátis. Eu tenho o direito de não pagar nada por ele, porque o consumidor tem este direito de escolher, né, a sua utilização enquanto amostra grátis. Esse é um ponto. O segundo ponto, se por acaso houver qualquer cobrança de valor que o consumidor não concorda, às vezes acontece, apareceu uma compra aqui que eu não fiz, né? Ou ainda, fiz a compra pela internet, mas eu desisti dentro do prazo de 7 dias, portanto, esse valor tem de ser estornado. Então, caso ao reclamar diretamente com a sua administradora, não venha a ser tomada a providência do estorno daquele débito que o consumidor entende indevido, né? O Código do Consumidor estipula, sempre que houver o pagamento de valor indevido, o consumidor tem o direito de receber em dobro o valor que ele pagou em excesso. Então, eventualmente, se acontecer de eu pagar uma fatura de cartão, esse questionamento, né, envolvendo débitos indevidos, o consumidor tem essas duas opções. Ele pode, como a própria fatura admite pagamentos a menor, ele pode assim, formalizar o seu questionamento para ter a prova de que ele não está concordando com aquilo e pagar o valor da fatura apenas correspondente ao débito incontroverso, que ele sabe que ele realmente deve. E a parte que ele acha que tem controvérsia, deixa de lado. No mês que vem a fatura vai vir com juros com relação a essa parte. Continua questionando. Caso ele opte por pagar essa parte, ele vai ter depois o direito de receber em dobro. Os consumidores muitas vezes preferem não pagar, né? Vai gastar com algo que não fez, então acabam questionando e até mesmo usando os órgãos de defesa do consumidor em auxílio para tentar evitar essas cobranças indevidas. A gente tem mais 2 minutinhos, Anderson, dessa parte do programa. No começo do ano, a gente tem aí muitos problemas com matrícula escolar e principalmente com a parte de material escolar. Como é que o consumidor deve se proteger nesse caso? O que ele deve evitar? Então, a matrícula escolar tem uma lei das anuidades escolares que estabelece 45 dias antes da matrícula, tem de haver uma publicidade não só dos preços, como as condições de quantos alunos por sala, todo o material, enfim, tem que ser afixado e informado, né, aos pais ou responsáveis pelos alunos, se eles não forem universitários aí. Enfim, não tendo sido informada adequadamente, né, enfim, essa mensalidade que vai ocorrer, pode ser questionado o preço que está sendo pago, enfim, se houve um reajuste abusivo ou não.
Material escolar já é uma outra circunstância, nós temos uma liberdade de mercado, então as lojas elas não são obrigadas a tabelar preços, por isso o consumidor, a gente sempre indica, né, que pesquise preços. O PROCON, todos os anos, tem esse hábito em janeiro de divulgar a sua lista, a sua pesquisa de materiais escolares, indicando aqueles estabelecimentos onde encontrou mais barato, né? E tem algumas regras, alguns estabelecimentos de ensino não podem exigir determinadas marcas, não podem impor a compra, por exemplo, de produtos de limpeza, né? Ou de produtos que não tenham a ver necessariamente com o projeto didático-pedagógico da escola. Então é muito comum em listas de materiais escolares papel higiênico, sabonete, toalha, enfim. Se isso não estiver ligado diretamente a uma atividade que vai ser desenvolvida em classe, os pais podem rejeitar, até porque agora é lei, há uma proibição da exigência desse tipo de material pelo estabelecimento de ensino. Anderson, a gente já continua com esse assunto. O ponto de vista de hoje está falando sobre direitos do consumidor. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com a última parte do ponto de vista que fala hoje sobre direitos do consumidor com o especialista Anderson Gianetti. Anderson, a gente já falou aí, citou alguns exemplos de casos dos direitos do consumidor que são afrontados, mas como é que é o funcionamento de órgãos como o PROCON, por exemplo? Quem regula, como eles funcionam, quem pode utilizar, como que pode ser utilizado? Bem, o PROCON é o órgão de proteção e defesa do consumidor ligado ao Poder Executivo municipal ou estadual. Esse é o único oficial, ou não existem outros? Oficial é só, né? No estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, dos quais 240 têm PROCON. E geralmente são PROCONs ligados ao Poder Executivo Municipal. Alguns mantêm convênio com o órgão estadual, que é a Fundação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, a chamada Fundação PROCON de São Paulo. Os maiores PROCONs do Brasil são geralmente organizados desta forma nas capitais e PROCONs municipais conveniados ao órgão estadual. Aqui em Campinas, por ser um PROCON maior, não tem o mesmo procedimento do PROCON de São Paulo, tem um procedimento próprio aqui do município de Campinas, mas o objetivo é comum, que é sempre defender o consumidor. Qual é o poder que um órgão público de defesa do consumidor tem, que uma entidade privada ou um site de reclamações pela internet não tem? É o poder de aplicar penalidades administrativas, a gente chama de sanções administrativas, em caso de descumprimento das regras de defesa do consumidor, e também, por conta dessas penalidades, tem o poder de fiscalizar. Então, quem é o fiscal? O fiscal é um agente público concursado e investido no cargo especialmente para a função de fiscalizar, ser a pessoa cujas constatações têm fé pública. Ele vai até um estabelecimento comercial, tem o poder de adentrar nas suas dependências, se é um restaurante, por exemplo, verificar a qualidade dos alimentos que estão sendo preparados. Se é uma loja, verificar se os preços estão adequados, se estão divulgados de forma adequada. Enfim, esse poder de fiscalização pode resultar na aplicação de penalidades. As penalidades podem chegar até 8 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Esse é o teto máximo. É o teto máximo. Empresa de pequeno porte vai ser uma multa proporcional ao seu porte. Empresas maiores, multa proporcional ao porte dessas empresas. O máximo são 8 milhões. Então, muitas vezes há empresas que são reincidentes, mesmo com multas, elas vão para a justiça, tentam questionar, enfim, ganhar tempo no pagamento dessa multa e acabam sendo reincidentes na prática e podem até, como sanção administrativa extrema, ser lacradas, ser fechadas, ter as suas atividades suspensas, o que significa, cá entre nós, uma verdadeira pena de morte da empresa, fechá-la, não ter mais condições de vender, né? Então, o PROCON tem esse poder. Dificilmente uma entidade civil ou um site da internet que receba reclamações tem esse poder de até fechar uma empresa que não esteja trabalhando de forma condizente. Vamos ver, por exemplo, há coisa de um ano e pouco atrás, a Fundação PROCON de São Paulo proibiu um dos maiores sites
de comércio eletrônico, o grupo B2W, né, que Americanas.com, Submarino.com, são os, enfim, maiores empresas de comércio eletrônico, elas foram proibidas durante alguns dias de comercializar, porque elas estavam campeãs de reclamações. Esse poder de proibir, o PROCON do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, durante alguns meses, proibiu as operadoras de celular de venderem aparelhos novos, enquanto os aparelhos já instalados não estivessem funcionando adequadamente. Os consumidores estavam reclamando que não completavam as suas ligações. Esse poder de proibir a comercialização, esse poder de aplicar multas, é só um órgão público, um PROCON, que pode aplicar, que tem esse poder, né, de interferir na atividade econômica, aplicando penalidades. E essa busca por esses órgãos como o PROCON, ela pode ser feita direto pelo consumidor ou precisa de um advogado? Não, direto, pode ser feito diretamente. Os órgãos, eles têm até locais de atendimento ao público. Aqui em Campinas, por exemplo, recentemente, né, os atendimentos são feitos nos postos do Poupa Tempo, né? Tem 2 postos no centro, na Glicério, e outro ali no Campinas Shopping. Tem até com isso a facilidade de ter atendimento aos sábados, enfim, e horários um pouco mais extensos do que nos órgãos públicos convencionais. Mas também pode reclamar pela internet. Você sabe que desde 2009 até foi nós que criamos na época o PROCON Digital, né? Foi o primeiro PROCON do Brasil que recebe reclamações online. Você pode, da sua casa, entrar pela internet, você faz um cadastro com seus dados e em seguida reclama contra a empresa e o próprio PROCON encaminha para algumas empresas e outras. Ele emite um documento para que você envie. Empresas menores com as quais não há um contato eletrônico, você mesmo envia uma carta com aviso de recebimento com timbre do PROCON. Isso ajuda na solução amigável dos casos, né? E mais recentemente, nós temos uma plataforma muito importante que foi também inspirada no nosso PROCON digital aqui de Campinas, que é o consumidor.gov.br. É uma plataforma do Ministério da Justiça, da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o consumidor.gov.br. Atualmente tem as 100 maiores empresas dos ramos bancários, planos de saúde e telefonia, né, que estão ali inscritas, e o consumidor pode também reclamar aí no âmbito nacional, né, para essas empresas maiores. É uma ferramenta importante. Em 10 dias você tem uma resposta para a solução do seu caso. Pela sua experiência como advogado, especialista em direitos do consumidor, já esteve à frente aí do PROCON Campinas, o brasileiro ele ainda reluta em buscar pelos direitos dele como consumidor? Em alguns casos, né, tem situações que são, digamos, que causam danos coletivos. Nós tivemos um caso recente aqui em Campinas envolvendo embargos de obras de construção civil. Várias empresas que venderam apartamentos foram embargados, enfim, e muitos consumidores não foram reclamar. Então, assim, havia lá 10 mil, 20 mil compradores de imóveis, apenas 100 que reclamaram de fato. Então existe esse comodismo, digamos assim, de alguns consumidores que pensam, eu vou ver quem vai entrar primeiro e se ele ganhar eu vou também, né? Então tem muito esse aspecto de Maria vai com as outras, né? De aguardar o resultado de um para ver se vai entrar depois. Isso aconteceu também com relação ao famoso caso do confisco da poupança pelo Plano Collor, né? Há mais de 20 anos isso aconteceu e até hoje tem pessoas ainda aguardando julgamentos e já está para prescrever, enfim, e as pessoas não entraram, não buscaram o seu direito, esperando para ver se alguém iria ganhar também, né? Então, realmente, esse senso de aguardar o outro pode ser prejudicial. Por quê? Se mais pessoas reclamassem, as empresas talvez, aquelas, notadamente, há grandes empresas que respeitam os consumidores, é bom deixar isso muito claro, mas algumas empresas parece que até contam com esse comodismo dos consumidores para continuarem com seus métodos aí, não é? Então, é aquela famosa história do 1 centavo que some da conta corrente, né? Não, se você for contar 1 milhão de pessoas, já não é mais 1 centavo. Então, realmente, algumas empresas, elas podem até contar com esse comodismo como forma de se proteger e de manter os seus ganhos. Atualmente, por exemplo, é muito comum, você pode observar, você vai no fim do ano para adquirir um aparelho de celular na loja de telefonia. E lá você é levado a escolher um aparelho maravilhoso e tal. Quando você volta para casa, você descobre que incluíram no seu plano um chip a mais que você não tinha comprado, né? É a chamada venda casada.
Hoje existe um procedimento no Ministério da Justiça que está aplicando multa para empresas, né, que se utilizam desse expediente de vender algo que você não queria, né? E você, na intenção de levar, você não percebe, acaba assinando um contrato que diz que você está contratando algo que você não queria levar para casa. Então, realmente, esses métodos, né, eles partem do pressuposto que o consumidor não vai reclamar. O cartão de crédito é enviado sem solicitação, enfim. Se o consumidor for mais efetivo na busca do seu direito, na sua reclamação, ele vai ser mais respeitado também. E Anderson, a gente pode dizer que as leis no Brasil são suficientes no que diz respeito à defesa do consumidor? Olha, na minha opinião, elas são boas, mas precisam ser melhoradas, né? Nós tivemos em 98, com o advento da privatização dos serviços públicos, né, toda uma nova normatização vinda das agências reguladoras. Você veja, por exemplo, o Código do Consumidor tem 117 artigos, ele é extenso. Até hoje eu não sei de cabeça todos os artigos, a gente, assim, por mais que trabalhe com isso. Só a resolução da Anatel sobre telefonia celular tem 130 artigos. Tem um código só sobre telefonia celular, tem um outro código só sobre energia elétrica, tem outro código só sobre internet. Enfim, foram criadas normas novas por agências reguladoras, nem sempre equilibrando a relação e, por consequência, hoje as empresas reguladas são as campeãs de reclamações. Então, caberia, ao meu ver, alguma alteração legislativa para obrigar as agências reguladoras a defenderem os consumidores, o que eles não fazem, apesar de estar isso disposto em lei. Elas se entendem mais como mediadoras e não como defensoras do consumidor. Em segundo lugar, existem novos adventos, né, que o tempo trouxe depois da aprovação do Código. O Código é de 90. Em 90 não tinha internet, não tinha comércio eletrônico. Hoje existe um projeto de lei no Senado, em vias de aprovação, né, que altera o Código do Consumidor para garantir mais direitos no tocante ao comércio eletrônico, por exemplo, que não havia na época da promulgação do Código. Então tem novas normas para virem aí a valer a partir do ano que vem, né, com relação a este assunto. O comércio financeiro também, ele evoluiu muito, né? Hoje você contrata um financiamento no caixa eletrônico. Você vai lá para tirar um dinheiro da sua conta, já abre uma tela dizendo se você quer dinheiro emprestado. Nem contrato tem para você assinar. Essa oferta fácil de crédito, ligam na sua casa te oferecendo, isso também está sendo regulamentado. Tem um PL também no Senado que está alterando o Código do Consumidor para tratar de questões de superendividamento. Isso é importante. Nossa sociedade de consumo, onde as pessoas são instigadas a obter cada vez mais crédito, muitas vezes pega um financiamento para cobrir uma outra dívida. Então não é nem para adquirir mais produtos, é apenas para rolar. E muitas vezes isso se transforma numa verdadeira corda para enforcado. Então realmente o superendividamento é um outro assunto fundamental que está em vias de ser aprovado e deve alterar o Código do Consumidor também a partir do próximo ano. A gente já está terminando, Anderson. Tem algum recado que você quer deixar? Algum assunto que a gente não falou, que o consumidor tem que ficar atento? Sim, o consumidor, nessas questões envolvendo o comércio eletrônico, acho que é muito importante, né? Principalmente a segurança. E lembrando, até nós estávamos comentando aqui em off, né, a frase de uma grande amiga nossa, advogada lá de Brasília, Laura Stechel Mendes, né, que desconfie no mundo eletrônico, quando um produto é de graça, na verdade você é o produto. Então realmente, cuidado, né, com as redes sociais, cuidado com os e-mails gratuitos, cuidado com os sites onde você, para poder desenvolver qualquer atividade, uma reclamação, enfim, você tem que entregar os seus dados pessoais, né? Porque quando algo é gratuito no meio eletrônico, você, os seus dados pessoais, os seus hábitos de consumo, a sua privacidade está sendo comercializada sem que você perceba. Então, muito cuidado no meio eletrônico com essa segurança dos seus dados. Amanhã ou depois você pode ser vítima, não só de abordagens, né, chatas, de pessoas querendo te vender coisas que você não quer, mas também vítimas de golpes, pessoas que usam seus dados pessoais para adquirir produtos no seu nome e a conta vem para você. Então, realmente, no mundo virtual, que é um novo mundo, no conforto da sua casa, no uso da internet, muito cuidado com dados pessoais, isso é fundamental. Anderson, muito obrigado pela presença. Eu aqui agradeço a TV Câmara, a toda a equipe, não é? É sempre uma satisfação estar aqui e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.
Esse foi o ponto de vista que recebeu o especialista em direitos do consumidor Anderson Gianetti para falar justamente sobre os direitos do consumidor aqui no Brasil. Até um próximo programa.